Durante os anos 1990 e início dos anos 2000, o desenvolvimento industrial do país ficou à mercê das tendências do mercado internacional, sem muita intervenção do Estado. Somente a partir de 2003, o governo do presidente Lula adota políticas para proteger e incentivar o crescimento da indústria brasileira. Entre elas estava a política industrial, tecnológica e de comércio exterior, que previa inovação e desenvolvimento tecnológico, modernização industrial, aumento da capacidade produtiva, além da expansão da exportação. Um governo que passou a ter diálogo com setores da sociedade, não só os empresários, né, que já tinham diálogo nos governos anteriores, mas agregou outros setores, né, setores da sociedade civil, sindicatos, etc. Houve realmente um espaço maior de diálogo. E nesses diálogos você foi construindo propostas para que viesse o fortalecimento da indústria. Com o governo Lula, o mercado se abriu. Houve investimento em infraestrutura, investimento trazendo empresas de fora para o Brasil. Quer dizer, houve muita geração de emprego. Nós estamos quase com emprego zero, com pleno emprego. Para esse segmento que ascendeu a um emprego, ainda que de 2 salários mínimos, foi um salto, uma mobilidade inegável, porque eles não conheciam essa realidade. Agora, isso não pode ser o futuro do Brasil. Certo? O futuro do Brasil precisa, de fato, de uma política industrial vigorosa, não é? de um investimento alargado que envolva tanto o setor público como o setor privado, definindo a participação do Brasil no mundo nas cadeias produtivas globais. Na época, a economia mundial estava aquecida e com a melhor distribuição de renda no país, o mercado cresceu. A produção de automóveis, por exemplo, subiu mais de 230% em 11 anos. Nós tivemos no governo do nosso presidente Lula um impulso adicional, inclusive com a incorporação ao mercado consumidor de uma classe que anteriormente não tinha condições de adquirir veículos. Ele percebia que a indústria automotiva representa uma parcela significativa do PIB nacional e que você incentivando a indústria, você pode ter um impacto muito grande no crescimento econômico. Entre as medidas tomadas para fomentar a indústria brasileira está o pesado investimento na nossa indústria naval, quase extinta durante os anos 1980 e 1990. Em 2000, o país tinha somente um estaleiro quase que desativado e hoje conta com 50 estaleiros distribuídos por diferentes estados brasileiros. Nós achamos que foi muito bom a descentralização. E por quê? Principalmente porque a gente quer uma indústria naval perene no Brasil. O número de empregos no setor saiu de pouco mais de 7 mil para 81 mil. O momento é excelente, principalmente para a classe trabalhadora, né? Porque a classe trabalhadora é quem está ganhando, né? O Brasil ganha, a classe trabalhadora ganha. O Brasil, depois dessa retomada, mais ou menos a partir do ano 2000, tornou-se o terceiro maior construtor naval do mundo. Mas os bons ventos da economia mundial inverteram a direção em 2008, com a grave crise econômica iniciada nos Estados Unidos e espalhada pela Europa. O Brasil fez o contrário, aumentou o investimento público, reduziu impostos e incentivou a volta do crescimento. Então fez uma medida anticíclica diferente dos outros. Houve estabelecimento de metas, como renúncia fiscal, aproximação entre instituições do governo e do setor privado, para criar mecanismos que incentivassem a competitividade. Houve também investimento na inovação e na ampliação das exportações. A extensão da crise internacional, que permanece até hoje, fez as medidas tomadas para contê-la perderem a eficiência no decorrer dos anos. O desaquecimento da economia globalizada se reflete em todo o planeta. Apesar da crise de 2009 e da política bem-sucedida de superação da crise de 2009, o dólar em 2010 já vai caindo e chega novamente ao patamar de 1,60, 1,70 em 2011, que é quando a Dilma assume um dólar baixo, barato, portanto fica barato para importar e uma taxa de juro alta. Hoje nós importamos 100 bilhões a mais de produtos manufaturados, industriais, do que o que nós exportamos. A presidente Dilma assumiu o governo em 2011 em plena crise internacional. Para fomentar a nossa indústria diante do quadro e estancar a tendência de importação, o governo criou o Plano Brasil Maior,
uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Era um plano que inicialmente não contava muito com a participação dos trabalhadores. Mas os trabalhadores foram lá, bateram a porta e entraram para dentro disso, que são os conselhos de competitividade. Aqui a gente vai discutir a construção de uma relação ganha-ganha, onde capital e trabalho cheguem a um objetivo comum, que é a atividade industrial dar lucro, respeitando as condições do trabalhador e gerando um produto adequado à demanda que esse trabalhador, quando vira consumidor, quer consumir. O Brasil Maior é uma política industrial que coroa, acho que toda essa jornada que começou lá nas câmaras setoriais em 93. Você ter dirigentes para sentar com o governo e com empresários, se você não tem uma formação adequada, você vai ali para aplaudir o que empresário já tem no bolso, no escopo de visão, de produção, para daqui a 40, 50 anos. O Plano Brasil Maior tinha como meta a inovação e o aumento da produção da indústria brasileira para enfrentar a concorrência. O Inovar Alto foi fruto de uma luta que os sindicatos fizeram, sobretudo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em que, na virada do ano de 2010 para 2011, a gente já identificava um problema sério, que era a participação dos importados nas vendas totais domésticas. No setor automotivo foi criado o Inovar Alto, parte do Plano Brasil Maior. Uma série de medidas foram tomadas, como investimento em tecnologia, diminuição de alíquotas de impostos, rastreamento de peças importadas e controle do uso delas. O programa nasce de imediato dando um corte na importação. Isso dá um salto quântico na qualidade, né, da estrutura produtiva, mesmo que você tenha pouco conteúdo, mas você tem já engenheiros, a tecnologia. Apesar de todos os esforços, a indústria brasileira continuou sofrendo problemas sérios, como a falta de profissionais qualificados, investimento em tecnologia, sistema tributário complexo, infraestrutura deficiente, o tal custo Brasil. De maneira geral, criamos os mais importantes empregos em outros países. Para nós, ficou principalmente o trabalho pesado, de baixa remuneração. Então, pensar tecnologia, pensar desenvolvimento industrial é pensar o nosso cérebro aí tecnológico para os próximos, sei lá, 30 anos. Você sabia? A Inglaterra, berço da industrialização, foi também o berço da luta organizada dos trabalhadores? Em 1864, 2.000 pessoas se reuniram em Londres para assistir um comício de sindicalistas britânicos com a participação de colegas franceses. Desse evento surgiu a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, que inspirou outras diversas organizações sindicais internacionais. Os partidos políticos, as centrais sindicais, os sindicatos têm que se reinventar.